Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu não acredito que vai aparecer o Saulo aqui, ó. Tem gente que realmente está acordado nesse horário. Bom dia para vocês, bom dia Saulo, Rosilene. E eu acordei cedo hoje e disposta a falar um pouco sobre a Maria Tereza já me acordou. Os bebês fazem isso, bota a gente cedo para fora da cama. Pois é, eu queria ter esse hábito de acordar bem cedo. Na minha família, minha avó acorda muito cedo. Todo mundo acorda muito cedo e eu já gosto mais da cama. Ai, gente, já rezou o texto isso aí. Tem que fazer, eu tinha que ter feito isso também. Vim fazer live, tá vendo? Tá meio trocada aí minhas prioridades. Mas eu vim aqui falar sobre um livro que eu recebi lá da parceria, editora Loreto, que é A Maternidade Divina. E esse livro foi uma grata surpresa, como são sempre os pequenos livros, né? Eu estou grávida, né? Completei o meu 3º mês de gravidez e com isso, né, já se foram os enjoos fortíssimos, o mal-estar. E aí eu resolvi que eu ia voltar e fazer alguns vídeos, porque eu, embora esteja sem fazer vídeos, eu tenho lido. E esse aqui é um livro que realmente me foi muito útil e também renovou aí algumas coisas da nossa fé. Então, assim, eu queria comentar com vocês a respeito do tom, né, o tom belicoso que a gente acaba tomando aqui na internet e também nos nossos próprios pensamentos, de sempre pensar nas doutrinas da nossa fé pelo lado da controvérsia, né? Então a gente acaba sempre pensando como defender uma determinada doutrina, como defender a verdade, e aí a gente vai pensando nas objeções e nas suas respostas. Isso é muito bom, isso é muito necessário, só que nos falta às vezes a leveza, né, e a alegria da verdade pela verdade, né, de aprofundarmos na verdade por ela mesma. E aí, pensando na maternidade, pensando na questão da maternidade, a Maternidade Divina é um livrinho que vai falar da encarnação, né, na doutrina da encarnação. E aí, o autor, né, o Dom Ascar Vonnier, ele fala o seguinte, que esse livro é para quem já crê, né, que Jesus é filho de Maria. E aí a gente pensa, nossa, mas é uma coisa assim tão óbvia, né? Todo cristão crê que Jesus foi filho de Maria. E aí esse livro é para quem acredita que Jesus é filho de Maria, né? De que a maternidade divina se estende para a eternidade e não foi apenas uma questão, né, humana e finita, certo? A maternidade humana é o mais simples e doce assunto de discussão humana. Façamos com que a verdade da maternidade divina seja para nós que cremos na encarnação natural e cristalina. Como a encarnação do Verbo para nós católicos não é apenas uma... Olha só como eu já estou indo para um lado da controvérsia, né? Mas como nós cremos que a encarnação tem outras consequências na vida cristã, essa doutrina é muito profunda e muito necessária. Então eu vou dar uma passeada pelo livro, conversando com vocês sobre alguns aspectos, e se vocês tiverem alguma pergunta, podem deixar aqui, ou quando o vídeo estiver no YouTube, né, porque eu vou jogar para lá depois, podem deixar nos comentários.
Então, o primeiro aspecto desse livro vai falar sobre a maternidade e a santidade pessoal de Nossa Senhora, né? Então, como que existe uma separação entre esses dois aspectos feita pelo próprio Jesus, né? Quando dizem a ele que a mãe dele, né, e os irmãos dele estão esperando por ele, e ele diz: quem são a minha mãe, quem são os meus irmãos, aqueles que fazem a vontade do Pai. Esse versículo ele está em Lucas, né, 11, 27 e 28. E essa diferença, bem-vindo todos que estão chegando agora, essa diferença entre a maternidade divina e a santidade pessoal de Nossa Senhora, ela é interessante porque a santidade que foi dada a Nossa Senhora poderia ter sido dada a qualquer um, né? Deus poderia ter salvado qualquer pessoa do pecado original. Ele poderia ter entrado com providência de que qualquer pessoa nascesse sem a marca do pecado original. Porém, né, Nossa Senhora não pecou e não recebeu o pecado original, não porque ela é mais uma santa, né, mas porque ela já estava predestinada a ser mãe do Salvador. Então, a santidade de Nossa Senhora, a santidade pessoal de Nossa Senhora, ela é superior porque ela é uma espécie de acessório necessário para que ela fosse a mãe do Salvador, sabe? Então, essa diferença aqui entre a santidade pessoal e a maternidade divina, porque será que Nossa Senhora teria essa santidade de forma, né, tão elevada se ela não fosse a mãe do Salvador, se ela não estivesse predestinada a ser mãe? Então ele diz o seguinte, que a coisa mais importante na vida de Nossa Senhora é que ela foi eleita para ser mãe do Salvador. E aí, por causa disso, ela é santa dessa forma. E para nós, a santidade de Nossa Senhora, colocada em qualquer outra pessoa, né? Mesmo sendo uma possibilidade, porque Deus pode todas as coisas, Ele poderia ter feito isso a outras pessoas, mas para nós é tão inalcançável, né? Só que mais inalcançável ainda é o fato dela ter sido escolhida para ser mãe de Jesus, né? Para ser mãe da segunda pessoa da Trindade. Então, nessas questões inalcançáveis, ele diz que a maternidade divina é maior do que a santidade. Então, ela só é quem é, né? De forma preservada por Deus por causa da maternidade divina. Ele diz assim: há, entretanto, um fato espiritual de absoluta certeza. A maternidade divina é o fato primordial e central na eleição e predestinação de Maria por parte de Deus. Ela não é uma santa a quem a maternidade divina foi concedida como uma graça extra. Ela é divina mãe para a qual a santidade foi dada como um complemento espiritual e necessário, né? E qual é ali a questão da santidade de Maria? Antes dela ser mãe, né? Antes dela se tornar mãe, ela já tinha a Imaculada Conceição, né? Ela tinha sido liberta do pecado na sua concepção. Ela tinha impecabilidade, porque como ela não tinha sido marcada pelo pecado original, ela não peca como nós, né? E ela tinha a imensa caridade, porque essa é a marca da santidade, né? O grande amor que nós temos por Deus. Então, em nós, essa caridade vai crescendo enquanto nós vamos alcançando níveis maiores de santidade, né? Então, santidade é relacionamento com Deus e nos parecer com Deus. Então, se Maria nasce sem o pecado original, ela já tem essa imensa caridade. A maternidade divina, já falei sobre isso aqui, né? Sobre a maternidade ser maior do que a santidade. E aí nós temos em paralelo a maternidade de Santa Isabel. Por quê? Quando Nossa Senhora recebe o anjo e o anjo fala com ela, ele vai colocar na anunciação um elemento de você, chama motivum credibilitatis, né? Um motivo para crer. E esse motivo para crer é o fato de que Isabel, uma senhora, né, que não tinha tido filhos durante sua vida jovem, ia ser mãe, certo?
Então, por quê? Porque Maria pergunta, né? Maria pergunta como é que eu vou, né? Como é que eu vou ter filhos? Porque mesmo casada, ela não tinha nenhuma intenção, né, de se deitar com o José. E aí essa virgindade, né, prometida, torna-se para ela um mistério. Como é que eu vou ter um filho, né? Desculpa. E daí o anjo fala para ela, olha, sua prima vai ter um filho. Ela já está no terceiro, né? No sexto mês, se não me engano. É uma prova de possibilidade de uma maternidade, né? A maternidade de Isabel é uma ação graciosa de Deus, no sentido um pouco inferior, porque na maternidade de Isabel a graça de Deus a rodeia, né? Deus simplesmente usa a sua própria natureza e a natureza, né, de Zacarias para que eles concebam, né, João Batista. E ele fala para Isabel que ele será um grande homem, e Jesus confirma isso quando diz que não havia nenhuma pessoa, né, nenhum homem maior nascido de mulher, certo? Então a graça de Deus abrange toda a vida de Isabel para que ela possa conceber. E no caso de Nossa Senhora, a própria vida celestial se instala, né, no seu ventre. Então nós temos aí 2 níveis, mas como a maternidade de Maria não é apenas, né, como é que eu vou dizer, uma instrumentalidade, né, assim como Maria, como Isabel é mãe de São João, né, Maria é mãe de Jesus. Então essas maternidades se encontram nesse ponto em comum de que são maternidades de fato, mesmo com a, né, intervenção divina milagrosa. A maternidade de Maria foi real, como a maternidade de Isabel. Maria não era babá de Jesus, ela se identificava com ele, como Isabel se identificava com João Batista, como eu me identifico com meus filhos, como vocês se identificam com o filho de vocês. Então, Jesus era o bebê de Maria, era o filho de Maria. E aí, mais pra frente, a gente vai falar sobre a paternidade, né? A paternidade eterna. O anjo Gabriel nos revela os segredos da maternidade divina. Ele diz que o Espírito Santo faria brotar no ventre de Maria, né, o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus. E Isabel, quando saúda Maria, nos garante que Maria é tão mãe quanto ela, porque a gente tende a separar, né? Pela grandiosidade da maternidade de Maria, a gente acaba separando o aspecto humano e esquecendo do aspecto humano na maternidade de Maria, certo? A grandeza da maternidade divina é a grandeza do Filho, estendida à mãe. Maria nunca deixará de ser mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. É interessante que lá em Atos, né? Atos... eu acho que eu não anotei o texto. É uma pena. Ela será a mãe do único que é grande. Ele será grande, assim como Isabel seria mãe de alguém grande. Ambas têm este privilégio, mas quando o anjo continua a desenvolver a respectiva grandeza de João e Jesus, parte da esfera das coisas finitas, no caso de João, e sobe ao infinito, no caso de Jesus, e a maternidade de Maria se eleva com ele. Puxa vida, eu queria ter marcado o texto, mas quando se fala de Pentecostes, né? Fala que estava lá os discípulos e Maria, mãe de Jesus. Então ela continua, a maternidade dela se estende porque o filho dela está vivo, o filho dela é eterno. Então a maternidade se estende de uma forma sobrenatural. Em Atos 1,14, isso mesmo. Maria, mãe de Jesus. As condições da maternidade divina. A gente já falou sobre isso, né? Tanto Zacarias quanto Maria se perguntam como se dará a concepção de João e de Jesus. Mas o anjo responde a Maria e repreende Zacarias. Vocês já perceberam isso? Porque os dois ficaram com dúvida, né? Como é que isso vai acontecer, meu Deus do céu? Mas aí
Zacarias é repreendido e castigado, e Maria é respondida, né? Ela é irrevogavelmente virgem. Porque Zacarias tinha como saber como que ia ser feito o filho dele, né? Ele devia se deitar com Isabel. Agora, Maria pergunta, como é que eu vou fazer isso? Porque eu não conheço o varão, não vou conhecer, né? Eu tenho esse propósito da virgindade. Aliás, a virgindade de Nossa Senhora tem um outro livro muito bom. É uma pena que eu não tenho trazido aqui para a sala, tá lá no meu quarto. E os meninos estão dormindo, chamado A Sede da Sabedoria. Mas eu vou fazer uma resenha sobre ele, só estou terminando de ler porque ele é um livro muito profundo. Maria era irrevogavelmente virgem, ela era virgem desposada sem intenção de mudar, certo? E aí essa questão da virgindade da mãe sempre foi muito colocada em evidência, né, pelos nossos padres apostólicos, todas as pessoas na patrística acabam elevando o fato dela ser virgem. E a maternidade divina é incompatível com a perda da virgindade. Aí eu vou ler para vocês aqui o texto, porque eu achei interessante. Diz assim: voltemo-nos à majestosa virtude da Virgem. Contemplemos a grande virgindade, uma das obras-primas de Deus na ordem sobrenatural das coisas. Deveríamos ter uma simpatia instintiva a esta maravilha espiritual, uma vez que somos os filhos de Deus, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Assim como Jesus, né? Jesus não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o nosso nascimento espiritual é exatamente como o segundo nascimento, né? O primeiro e o segundo nascimento de nosso Senhor. A gente vai falar sobre isso, né? A questão do segundo nascimento de Jesus também. E aí a gente está chegando nessa época de Natal, esse livro caiu assim como uma luva, né? Aí nós temos aqui esse livro, embora seja pequeno, ele é muito profundo, ele vai chamar Santo Tomás, então o negócio vai ficando um pouco complicado. A frase de São João, quando ele diz assim, o verbo se fez carne, evoca, né, o santo que nascerá de vós, né, que é a frase do anjo. Elas são semelhantes e indicam que Jesus nunca foi nada menos do que o próprio Deus encarnado. Não houve um momento em que o embrião, né, de Jesus fosse qualquer outra coisa menos Deus. Aí, quais são as implicações, né? A maternidade de Maria se assemelha à Eucaristia, algo finito, o pão e o sangue de Maria, se tornam objeto de um ato de onipotência de Deus, resultando em algo infinito. Feliz dia de Todos os Santos. E aí, como eu disse, a encarnação tem muitos aspectos que interferem na nossa vida. Crer na encarnação nos ajuda a entender a Eucaristia. Não só a Eucaristia, mas todos os sacramentos. Por quê? Porque todos os sacramentos fazem uso da matéria. E aí, crer na encarnação, como crê a Santa Igreja, nos leva a compreender melhor como que nós podemos ser tocados pelo divino. Vocês já pensaram, eu estava pensando sobre isso um dia desse, no momento da concepção, né? Que esse momento é tão mágico, ele é tão mágico no sentido de que ele transcende a biologia, certo? Porque quando o espermatozoide encontra o óvulo, ali, obrigatoriamente, Deus precisa, né, infundir alma naquele produto celular, naquela junção de duas células, certo? E ali escondido numa coisa que não é nada, no sentido de que nós nem vemos, né? Nós não estamos vendo, nós não sentimos, nós não fazemos absolutamente nada para que aquilo aconteça de forma efetiva. Aquela junção é tocada pelo eterno, porque toda alma é eterna, certo? E aí, quando na concepção Deus toca o corpo da mulher e infunde alma, Ele está infundindo uma alma humana
assim como a minha, né? Não há incompatibilidade ali de grandezas. Agora, como que uma pessoa recebe o próprio Deus no ventre e não, sei lá, olha o que veio na minha cabeça, não explode? Porque, gente, vocês lembram que no Antigo Testamento as pessoas não podiam nem ouvir a voz de Deus que temiam, não podiam ver, né? Moisés não pôde ver, e quando Moisés entra em contato mais direto com aquela questão dos 10 mandamentos, né? Quando ele sobe ao monte e ele volta totalmente assim, transformado, como que Maria recebe toda a divindade no ventre e não colapsa, entendeu? Não se fragmenta. Então esse é o grande milagre da encarnação. E ali, em uma célula que se divide, e até se tornar um bebê, está o próprio Deus, o Criador, a existência em si no ventre de Nossa Senhora. A gente vai falar sobre isso porque é diferente do autor do livro, eu ainda não consigo me dispor da controvérsia. É impressionante como que eu perguntei para 3 pessoas, né, 3 protestantes, o que a maternidade divina fez com Maria. E eles disseram que nada. Ser mãe do Salvador não significou nada para ela. Não a mudou em absolutamente nada. E, gente, sinceramente, como? Como você recebe o próprio Deus no ventre e isso não te transforma, né? Tudo bem que antes, bom dia, Thaisa, que antes da concepção, eles acreditem que Nossa Senhora era uma mulher qualquer. Mas pelo menos após a concepção, seria de bom tom a pessoa parar uns 10 minutos, usar 2 neurônios e imaginar que aquilo transformaria a vida daquela mulher, né? Mas não, né? Olha só, na página 31 do livro, olha, o tanto que eu já falei, né? E o tanto que a gente andou no livro. Olha só. Se a missão de Maria fosse meramente contribuir com o elemento humano da palavra que se fez carne, sua maternidade teria sido uma maternidade instrumental. Teria existido simplesmente para servir a um propósito elevado. Mas o papel de Maria é mais do que isto. Ela é permanentemente a mãe de Deus. E sua maternidade não é uma contribuição transitória. Essa é, vou falar para... Se você é protestante, vamos fazer um corte aqui. Se você é protestante, vou te dar um termo bonito para falar mal de Nossa Senhora, O papel de Maria é uma contribuição transitória, mas uma dignidade, no caso ele continua aqui, né? Não é uma contribuição transitória, mas uma dignidade permanente que tem sua parte literalmente com Deus Pai no parentesco de Jesus. Maria e Deus Pai dividem a guarda da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Vocês entendem que a relação de Maria com a Santíssima Trindade é de um nível que nós não alcançamos? Para quem entrou agora, a gente está falando do livro A Maternidade Divina, de Dom Ansgar Bonnier, da editora Loreto, tá bom? É um livrinho super pequenininho, mas que dá pano para manga. Deixa eu ler os comentários. Se a maternidade transforma o humano, imagina o que fez com a Maria, né? Com certeza, Rosilene. E a Thaisa, né, com seu humor maravilhoso, disse que é uma piada. E é mesmo. Qual é a situação aqui? A resposta que Santo Tomás dá para uma pergunta muito interessante é, de fato, muito profunda. A gente está falando aqui de paternidade, de maternidade, e a gente se pergunta, se foi o Espírito Santo
que envolveu Nossa Senhora para que ela se tornasse mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, por que que ele não é filho do Espírito Santo? E eu vou explicar aqui, mais uma vez, uma coisa que eu expliquei lá no perfil do Apostolado Cardeal Newman, que é o seguinte: o Filho é a imagem do Pai, né? O Pai, Deus Pai, tem de si um conceito, né? E aí, ao pensar sobre si mesmo, a compreender profundamente quem ele é, a sua existência e tudo que o compõe, certo? Todas as suas virtudes, né? Ele se conhece melhor do que nós. Nós podemos também fazer uma imagem de nós, só que ela é muito fraca, muito frágil. Já Deus não, né? Deus tem plena consciência de si mesmo. Essa consciência de si mesmo, elaborada, né? Elaborada como um texto, como uma voz, como vocês imaginam aí que Deus elaboraria os conceitos a respeito de si mesmo, é o Filho. Ele, o Filho, é a imagem do Pai. Então, Jesus já guardava parentalidade com o Pai, certo? A ação do Espírito Santo não o faz filho do Espírito Santo, mas ele guarda, né, totalmente a sua parentalidade com o Pai. Tá na Suma 3, eu acho questão 32, alguma coisa assim. Eu não consigo nunca entender essas referências da Suma Teológica, mas ele diz: a resposta que São Tomás de Aquino dá na Suma a esta pergunta é eminentemente calculada para dar-nos uma visão mais profunda da participação de Maria na ascendência de Jesus. Cristo, diz o grande autor, foi concebido a partir da Virgem Maria, e esta ministrou a matéria com semelhança específica. Por isso que vocês devem sempre ter em mente, né? O corpo que morreu na cruz, o sangue vertido na cruz, o sangue e o corpo na Eucaristia, é o corpo que foi dado por Maria, entendeu? É DNA de Maria. Por isso dizemos que Cristo é o seu Filho. Mas Cristo, enquanto homem, foi concebido do Espírito Santo como do princípio ativo, mas não pela semelhança específica com o Espírito Santo, certo? Como dizemos que um filho nasce de seu pai. Por isso não dizemos que Cristo é filho do Espírito Santo, certo? Em sua própria existência, ele já tinha perfeita similaridade de natureza e substância do Pai eterno, por ser imagem do Pai, certo? Ele já era filho unigênito do Pai. Mas ele se fez verdadeiramente filho de Maria, pois Maria e somente ela deu a ele uma verdadeira similaridade de natureza humana, como o Pai eterno, e o Pai eterno somente tem dado similarmente sua natureza e divindade através da eterna filiação do Verbo. O Pai eterno e Maria são pais de Jesus Cristo. Gente, essa questão familiar, por causa, né, da gente pensar na encarnação e nas duas naturezas de Jesus, às vezes ela se perde. O que eu estou dizendo? Que a unidade familiar entre o Pai eterno e Maria e Jesus Cristo acabam se perdendo, certo? E a gente não pode perder isso de vista, porque eternamente Jesus é filho do Pai eterno e eternamente ele é filho de Maria. Isso é algo que está acontecendo agora. Isso vem desde o segundo nascimento de Jesus, certo? Então, aí essa questão do segundo nascimento de Jesus vai ser tratado no outro capítulo, a árvore de Jessé, que diz o seguinte, vamos adiantar aqui, a questão é de que se a maternidade de Maria fosse só instrumental, Jesus não herdaria os direitos da sua descendência, porque ele é filho de Davi, por isso ele herda o trono terreno, né? Ele já tinha o trono do céu, mas ele, na terra, ele tinha que ser da descendência de Davi. E uma maternidade fajuta, que é o que os protestantes acreditam, que a maternidade de Maria é fajuta, ela é tipo uma barriga de aluguel, entendeu? Então, não é assim, porque senão ele não herda o reino da terra. Depois ele vai falar também da questão embrionária,
quem era, né, o embrião Jesus. E depois fala dos dois nascimentos do Filho de Deus. Jesus, a pessoa divina, nasceu do Pai. E Jesus, a pessoa divina, também nasceu da Virgem. Completamente, sabe? Na página 48 e na página 49 eu marquei alguma coisa. Deixa eu ler para vocês. Tá acabando, gente. Tá, eu já tinha falado sobre isso. Olha, a gente tem que ter, tá escrito aqui, ó, quando meditamos sobre a encarnação, há um perigo mental contra o qual temos que estar em guarda. Há demasiada facilidade em que poderíamos supor que não há continuação de vida na encarnação, que há toda uma série de milagres e que, portanto, nenhuma conclusão biológica pode ser deduzida disso com qualquer certeza. Não, gente, foi biológico, sabe? É biológico mesmo. O corpo de Jesus tem DNA, sangue de Maria. Desse modo, perderíamos o aspecto miraculoso do nascimento de Cristo de Maria e assim privaríamos inconscientemente Maria das verdadeiras glórias da maternidade. É isso aqui, ó, página 49 do livro A Maternidade Divina. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de entender que Maria é mãe de Deus? Porque elas não conseguem juntar as duas coisas, não conseguem entender a doutrina da encarnação de forma completa. Sabe? É sempre fragmentada. É a cabeça do herege, entendeu? É ou isso ou aquilo. Não, gente, é junto. Por isso que a glória da maternidade divina é retirada de Maria. Ela se torna nada na teologia protestante. Nada. Ela não é comentada, ela não é louvada. E o pior é que quando acontece isso, deixe-se de louvar Deus por algo incrível que ele fez, único. Só tem uma mãe de Deus e não se fala disso, entendeu? Bem, nos 30 anos que eu passei na igreja, não falou. Me diz aí, Thaisa. Entendeu? Como é que foi aí? Mas se a teologia católica insiste em algo, ela insiste neste ponto, no ponto de que Maria não é miraculosamente a mãe do Filho de Deus, mas uma mãe natural, igual eu sou mãe do Mateus, entendeu? O parentesco é real, é isso aí. A maternidade de Maria, embora iniciada miraculosamente, desenvolveu-se naturalmente. A barriga cresceu, teve que sair, amamentou, trocou fralda. O nascimento de Deus tira Maria do plano ordinário da santidade e a coloca num plano em que nenhuma outra criatura pode fazer parte. É tão verdadeiro dizer que Deus nasceu da Virgem, quanto dizer que Deus nasceu de Deus. Que lindo, gente! Que lindo isso! Porque o parentesco que Jesus tem com o Pai é o mesmo parentesco que Jesus tem com Maria, entendeu? É igual você dizer que vamos dizer que o Júnior é mais pai dos meninos do que eu sou mãe, entendeu? Isso não existe, é meio a meio, entendeu? Mas quem dirá, olha só, em cada ser humano a alma vem diretamente de Deus, enquanto o corpo deve sua origem aos fatores da geração paterna. Mas quem dirá que aquela mãe é uma mãe não do garoto, mas meramente do seu corpo? São isso que os meninos aí, sabe, protestante fala. Ela é mãe da pessoa completa. O mesmo ocorre na encarnação. O Filho de Deus nasceu de Maria e nasceu de Deus em toda a eternidade. Vamos para frente. Esse livro é maravilhoso, gente. Olha só, no final do livro, a gente vai falar do final agora. Ele vai falar de uma coisa impressionante. Nossa irmã Maria é uma mulher qualquer. É isso aí. No final do livro, ele vai falar o seguinte, que os limites nós sabemos, nós temos plena consciência de que existe um limite entre a santidade de Maria e a divindade da Santíssima Trindade. A gente sabe. Agora, nós não sabemos a que altura isso está.
certo? O que eu quero dizer? Maria tem tudo, ela tem tudo, entendeu? E nós sabemos que ela não é uma deusa, mas a grandiosidade de Maria foge do nosso controle, foge do nosso limite. Quando nós entendemos a grandeza da encarnação, a gente passa a compreender melhor o culto mariano, entendeu? A hiperdulia, vamos falar na linguagem, né? A hiperdulia mariana. Tá, mas igual você tá falando aqui, ó, o JP. Nós protestantes não temos problemas com a afirmação de que Maria é a mãe de Deus. Até porque quem estuda a união hipostática de Cristo sabe que as duas naturezas não se dividem. Qual é o problema do protestante? É que ele não fala sobre isso. Isso não tem nenhuma implicação na vida do cristão. Por mais que um protestante entendido compreenda a união hipostática, essa união hipostática não dá a Maria nada. Não se admite o que aconteceu com ela. A união hipostática vai se tratar apenas das duas naturezas de Jesus e a Maria não tem nada, certo? Ela continua uma mulher pecadora que está morta esperando o juízo final. E isso é uma mentira, certo? Então, todo o problema nominalista é esse. Não se admite que existem implicações da verdade. Ah, realmente, Maria é mãe de Deus porque Jesus é Deus e homem. Mas cadê as implicações, queridos? Ou a verdade é jogada para o ar assim e não acontece mais nada. Entendeu? E se você vê, esse é o padrão. Ah, o batismo é para lavar os pecados. Mas qual é a implicação do sacramento? Por que não se dá o batismo às crianças? Porque essa é uma verdade que fica por aí jogada, entendeu? Até mesmo as próprias, por exemplo, vou falar da igreja de onde eu vim. A igreja presbiteriana batiza a criança, mas ela não prega que tirou o pecado original dela. É só um evento social para dizer que a criança faz parte do povo de Deus, faz parte daquela igreja ali, entendeu? Então, não é uma questão de nome, não é uma questão doutrinal apenas, é de consequência daquilo. Tanto que nós falamos, os sacramentos são consequências da encarnação, certo? Então, se você não aplica essa verdade, tanto faz. Os que estudam realmente podem falar isso, mas na pregação corriqueira, nem se fala de Maria, entendeu? No Salmo 67, deixa eu ler aqui para vocês, lá no Salmo 70, ó, Salmo 70. No Salmo 67, diz o seguinte: Deus é admirável nos seus santos. O Deus de Israel, Ele mesmo, dará virtude e fortaleza ao seu povo. Bendito seja Deus. Além disso, uma atitude especificamente católica da alma acolher a grandeza criada e o poder criado nos seres que têm razão e livre vontade, nos anjos e no homem. Ou seja, não existe santo. Não existe. Maria não tem essa santidade toda. Mas é próprio da Bíblia louvar as virtudes que o próprio Deus dá aos seres, certo? Então, é tudo uma questão mesmo nominalista, é uma questão maniqueísta, gnóstica, de não se admitir que Deus habita a carne. É problema da encarnação, é um problema de doutrina, é profundamente ligado à encarnação, certo? Então, se há limites para a grandeza de Maria, esses limites não estão ao nosso alcance. Ó, já bateu hora aqui já. A redenção de Cristo, sendo ato de Deus, é a causa e fonte última de nossa graça, assim como a criação é um dos motivos para a adoração da parte de Deus. O poder de Maria na ordem sobrenatural da redenção tem para nós essa única limitação, entendeu? Ela não é Deus, mas ela é tudo mais, certo? Ela tem todas as virtudes, todas as belezas, ela tem jurisdição, ela só não é Deus. Ela não é a fonte e causa última da graça redentora. Por isso nós não cremos que Maria é uma deusa que nos salva ou que opera, entendeu, salvação. A maternidade divina é essencialmente isso, uma criatura racional, neste caso uma criatura humana,
que após a união hipostática foi admitida na maior participação possível da vida divina. A questão é essa, a gente não entende. A gente não entende. Ela está ligada à Santíssima Trindade de uma forma tão grande que a gente não alcança. Maria, de fato, é uma pessoa sobrenatural, grande, poderosa, e definir limites para as possibilidades de sua efetiva influência no mundo espiritual é tão restrito, arbitrário, que Deus a fez maior que todo pensamento humano. Sabemos onde o criado difere do incriado, mas nós não sabemos onde se encerram os limites dos poderes espirituais de alguém que partilha a vida divina como mãe de Deus. Vou falar de novo. Sabemos onde o criado difere do incriado, mas nós não sabemos onde se encerram os limites dos poderes espirituais de alguém que partilha a vida divina como mãe de Deus. A gente não tem ideia, né, do que Maria pode fazer. Maria é simplesmente o mais vasto, o mais eficiente, o mais universal poder sobrenatural no céu e na terra, fora da Santíssima Trindade. E aí a gente entende o que é hiperdulia, certo? É algo que a gente não sabe o limite. A gente sabe o limite da adoração, o limite do culto. Na missa você não louva, na missa você não adora Maria, certo? Esse é o limite. Agora você pode rezar, você pode amar, você pode se ajoelhar, você pode se consagrar e você pode contar com ela para tudo, certo? Porque ela tem um poder de participação na Santíssima Trindade. Ela é a mãe eterna, ela é a mãe eterna da segunda pessoa da Santíssima Trindade, certo? Então é isso, gente. Olha, eu queria realmente falar tudo isso com vocês. Não teria espaço para falar isso no meu celular e depois colocar no YouTube. Então eu vou jogar essa live lá no YouTube. Se você chegou no meio, se você chegou no final, depois você pega do início. E eu vou deixar depois indicado direitinho o livro, onde você pode adquirir se você quiser. E vocês podem deixar perguntas, né, nos comentários. Tenham um bom dia. E eu já tenho que ir, porque os meninos acordaram, estão batendo na porta do quarto lá. Tá? Eu falo com vocês durante o dia. Até mais. Feliz dia de Todos os Santos.